Eu tenho dito que isso não decorre de um sonho, né? Eu sempre quis ser advogado, eu amo minha profissão, é o que eu gosto de fazer, mas na minha caminhada institucional na Ordem dos Advogados do Brasil, surgiu a oportunidade de Mato Grosso ocupar uma cadeira no Conselho Nacional de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil indica 2 advogados, dentre advogados de todo o país, que tem que preencher alguns requisitos que estão na Constituição Federal, ter mais de 10 anos de advocacia, notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, houve uma disputa interna no Conselho Federal da OAB, onde se expede um edital, os advogados de todo o país que preenchem esses requisitos podem se inscrever, e nós tivemos lá um pleito bastante disputado, com muitos advogados, e conseguimos, junto com o conselheiro Marcelo Terto, ser indicado pelo Conselho Federal, com o voto dos 26 estados e do Distrito Federal. Então, uma honra muito grande ter tido a unanimidade dos votos no Conselho Federal da OAB. Posteriormente, isso foi ao Senado Federal, que também precisa de uma sabatina, e o plenário do Senado aprovar essa indicação. E o plenário do Senado aprovou, o presidente da República fez a nomeação, e agora, na última terça-feira, nós tomamos posse. Pedro Panock, junte-se a nós, por favor, meu amigo. Bom dia, doutor Ulisses, parabéns. O senhor mencionou essa questão da OAB Nacional, depois no Senado. Eu gostaria que, inclusive, explicasse para o nosso ouvinte como é que funciona essa articulação ali dentro da própria OAB Nacional e depois no Senado. Como é que funcionam esses trâmites? O senhor vai lá, se apresenta nos bastidores, depois eu sei que tem uma sabatina ali, mas como é que antes disso acontecer, as articulações, como é que funcionam? A disputa, ela ocorre na OAB. Depois que a OAB indica ao Senado, o Senado aprova ou desaprova. Nós já tivemos algumas situações ocorridas que o Senado desaprovou membros para os conselhos, mas isso nunca aconteceu com membros da Ordem dos Advogados, o que para nós é um motivo de muito orgulho, de muita honra, porque significa que a OAB, ao longo da história do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, tem feito boas escolhas. Espero que tenha sido assim comigo também, Mas o mandato são de 2 anos, podendo haver uma recondução, então há uma previsibilidade de quando a cadeira vai ficar vaga. E havendo essa previsibilidade, nós temos condições de, inicialmente, conversar com os conselheiros federais, conversar com os presidentes seccionais, com a diretoria nacional da OAB, para verificar a viabilidade da candidatura, que envolve muitas questões internas da Ordem dos Advogados do Brasil, desde a região em que o advogado está sediado vai representar, desde o conselho seccional que ele representa, o prestígio do conselho seccional que ele representa é muito importante, de modo que gostaria de fazer um registro que é muito, muito, muito relevante para mim, que na oportunidade nós tínhamos o diretor tesoureiro nacional Leonardo Campos, que é de Mato Grosso, ocupando a diretoria nacional, e aqui também a nossa presidente Gisela Cardoso, que era, na oportunidade, coordenadora adjunta do Colégio de Presidentes, também tiveram uma atuação, uma participação fundamental para que nós conseguíssemos ser vitoriosos nesse processo. Então, não é uma conquista pessoal, é uma conquista absolutamente coletiva, uma conquista que precisa ser depositada na representação institucional de Mato Grosso. Isso também me orgulha, me honra muito, porque é a primeira vez que um advogado mato-grossense ocupa essa vaga. Na verdade, é a primeira vez que um mato-grossense ocupa uma vaga no CNJ, com exceção do ministro Gilmar Mendes, que foi presidente do CNJ, mas era uma cadeira, nós chamamos que é uma cadeira nata, o presidente do Supremo preside o CNJ. Então, para nós, o Mato Grosso realmente é muito significativo, e eu deposito, então, muito disso a essa força política institucional que a nossa OAB demonstrou aí na última gestão e vai continuar demonstrando. Inclusive, conselheiro, o senhor falou de prestígio, Foi algo que eu acho que toda a imprensa aqui também destacou, ao longo dessa semana, que é a infinidade de pessoas que estiveram lá, para prestigiar o senhor. Eu queria que o senhor falasse ainda
nesse primeiro momento, um pouco desse sentimento, né? A gente acompanhou diversos políticos, autoridades aqui do nosso estado, membros do judiciário, colegas da advocacia, do Ministério Público do estado. Como é que foi também essa questão um pouco mais pessoal para o senhor, antes da gente entrar em umas outras pautas por aqui? Eu fiquei muito honrado com a presença dos mato-grossenses na posse. Mato Grosso esteve em Brasília e mostrou a sua força, né, mostrou que está presente, mostrou que respeita, que reverencia as instituições. E aqui eu não vou citar nomes, porque eu seria injusto, com certeza. A gente ia ficar aqui até as 10 da manhã, porque tava cheio de gente. Com certeza. Só essa bancada aqui que não tava por nada. Mas, enfim, como você disse, né, o Executivo estava, o governador estava, o Tribunal de Justiça com vários desembargadores, né, o Poder Legislativo, o presidente da Assembleia Legislativa estava, o prefeito de Cuiabá compareceu, o prefeito de Várzea Grande, a advocacia compareceu, a presidente Gisela Cardoso, o ex-presidente Francisco Fayad. Eu falei que eu não ia citar nomes, mas é tão difícil porque são pessoas que me fazem honraram. Parte dessa história também, me honraram muito e me orgulharam. Né? Os senadores do nosso estado, que eu preciso agradecer, agradeço a senadora Margarete Busetti, o senador Jaime Campos, que foi o meu relator no Senado, e o senador Wellington Fagundes, que nos deram todo o apoio. Isso é muito importante. A fase do Senado é uma fase bastante difícil. As pessoas, é um senso comum e as pessoas até comentam, falam, a fase do Senado é uma fase protocolar. Não, não é, porque nós já tivemos, como eu disse, histórico de rejeição no Senado, já tivemos situações assim. Então é preciso visitar os senadores, eu visitei mais de 60 senadores, para mostrar quais são os nossos propósitos no Conselho, mostrar um pouquinho também, né, da nossa atuação, da nossa história, para que o Senado pudesse tomar a decisão e com a graça de Deus, deu tudo certo. É sobre esses propósitos que a gente vai falar, mas a gente precisa fazer uma pausa obrigatória, conselheiro, por conta do repórter CBN. A gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Tem muita gente aqui acompanhando a nossa entrevista, a nossa audiência. Muita gente mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp. O Ângelo Fabrício tá por aqui. Bom dia, pessoal. Grande abraço ao Dr. Ulisses Rabaneda pela brilhante conquista. Bom trabalho, uma excelente sexta-feira para todos vocês. O Jamison também está parabenizando. O professor Luciano também está dizendo que está atento aqui, acompanhando o nosso bate-papo. Para você que está sintonizando agora na CBN Cuiabá, a gente está recebendo um advogado, agora conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Ulisses Rabaneda, ele que tomou posse nessa semana. E a gente segue aqui, Dr. Ulisses, porque a gente ficou prestando atenção ali em partes, né, do discurso, e o senhor mencionou a necessidade de contribuir para o aprimoramento do judiciário. Queria que o senhor comentasse conosco algumas mudanças ou reformas que o senhor acredita serem mais urgentes ali dentro do CNJ para cumprir, né, essa missão, esse propósito que o senhor tem. Esse é o papel principal do Conselho. As pessoas conhecem muito o CNJ pela sua atuação censória, né? Pela sua atuação disciplinar dos magistrados de todo o país. Mas essa não é a principal função do Conselho. Essa é uma função necessária, uma função importante, mas a principal, né, função do Conselho, aquela que é mais que mais é capaz de trazer para a sociedade um judiciário mais forte, né, um judiciário que seja mais acessível, essa atuação do Conselho no aprimoramento da gestão do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça ele tem uma atuação nacional e ele procura padronizar algumas práticas, mas, por óbvio, existem algumas que não são possíveis serem padronizadas, porque nós temos um país de dimensões continentais, cada estado com a sua realidade, e isso precisa ser respeitado, porque os tribunais locais eles precisam também ter a sua autonomia, então é preciso ter uma autocontenção do Conselho nessa função, que é, sim, unificar práticas, mas sem desconsiderar essa realidade local. Então o Conselho vem, né, através da emenda constitucional número 45, estamos completando agora 20 anos de existência do Conselho Nacional, para buscar esse aprimoramento, para buscar acessibilidade, para buscar levar o judiciário aos locais mais distantes do país, né? Construir boas práticas. Ontem mesmo estava em Brasília, estava no meu gabinete, recebi com
com muito prazer o André do Sebrae Mato Grosso, que é conselheiro federal do Sebrae, buscando parceria com o Conselho para diversos fins. Trabalhar a questão do eixo das pessoas vulneráveis, né, levar educação, levar oportunidade para as pessoas em situação de rua, trazer também para o sistema prisional oportunidades de trabalho, oportunidades de educação. Então, já buscando, e a gente vai avançar com isso, uma oportunidade de tentar fazer algum projeto em conjunto, que isso gire em benefício da própria sociedade. Também nos colocou a possibilidade de curso de capacitação para magistrados, inclusive, né, na parte de gestão. Sabemos que os magistrados precisam gerir bem as suas unidades jurisdicionais, de modo que eu estou dizendo que na primeira semana já recebemos visitas com oportunidades para esse aprimoramento do Poder Judiciário. E as comissões do Conselho são comissões importantes, nós temos diversas comissões que promovem exatamente esses projetos, promovem e trazem exatamente essas propostas para o Poder Judiciário, para a defesa da advocacia, para o respeito às prerrogativas da advocacia, enfim. Então, esse é o que eu considero o eixo principal, que é o eixo aprimoramento, né, que o Conselho tem como função constitucional. Thaisa, junte-se a nós também. Bom dia, conselheiro, parabéns. Eu gostaria de seguir nesse posicionamento da Camila, que ali durante o seu discurso também o senhor faz uma menção muito forte da imparcialidade que o senhor terá dentro do cargo, né? E aqui em Mato Grosso a gente está tendo algumas discussões no Tribunal de Justiça, alguns desembargadores que foram alvos de operação, que foram inclusive afastados pelo CNJ, né? E eu gostaria de saber qual que vai ser a atuação do senhor com relação a esses casos específicos de Mato Grosso. Um advogado que vai ao Conselho, ele tem algumas missões. Eu tenho uma missão institucional com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque represento a nossa instituição no Conselho Nacional de Justiça. De modo que aqui faço um registro que as pautas institucionais da OAB, as pautas que se referem ao aprimoramento do judiciário para fazer com que as prerrogativas da advocacia elas sejam absolutamente respeitadas, a valorização do advogado elas sejam absolutamente respeitadas, é uma pauta que eu vou defender e é uma pauta que eu vou atuar, né? E isso tenho dito de uma maneira frequente e constante, Thaisa, uma pauta que eu vou atuar com muito afinco. Este é um eixo de atuação. O segundo eixo são pautas que se referem ao Poder Judiciário, mas que não se relacionam com a advocacia, que é uma pauta importante e que vou atuar para a defesa da independência da magistratura, também a valorização do magistrado, né, a valorização do Poder Judiciário. E o terceiro eixo, que aqui vem a sua pergunta, que é o eixo disciplinar. No eixo disciplinar, não há como não se atuar com absoluta imparcialidade. Porque nós estamos falando de punição, nós estamos falando de processo administrativo sancionador. E eu, que sou um advogado criminalista, e sempre defendi perante os tribunais o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a imparcialidade, não poderia agir de maneira diferente. Nós temos casos sérios e graves no Conselho, onde, por óbvio, me debruçarei e procurarei julgar com absoluta justiça. Processos administrativos disciplinares, eu não me vinculo a quem faz parte do processo. Nós podemos ter lá um processo administrativo disciplinar provocado pela própria OAB, mas nesse caso, a despeito de ter vindo da OAB, eu tenho que agir com absoluta imparcialidade e com justiça no caso concreto, e se a OAB não tiver certo, eu vou julgar contra a OAB, porque processo punitivo, o pilar é a absoluta imparcialidade, é assim que vou me portar no Conselho Nacional. Você se referiu ao caso de Mato Grosso. Mato Grosso é um tribunal que eu respeito muito. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso é um tribunal que eu advogo há 20 anos, é um tribunal que muito produz para o Poder Judiciário do país, é um tribunal que tem, não só no tribunal, mas também em primeiro grau, magistrados sérios, honrados, magistrados que nos orgulham com projetos que ressoam a nível nacional, isso é importante dizer. Nós temos magistrados hoje no Conselho Nacional de Justiça que estão lá há muitos anos
muitos anos atuando em prol do judiciário brasileiro. Eu posso citar o exemplo do Dr. Gabriel Matos, do Dr. João Tiago, que estão lá no Conselho Nacional, né, tendo em vista que o Conselho Nacional levou esses magistrados para Brasília exatamente porque contribui com a magistratura nacional. Então faço esse registro porque esse registro é importante, né? Eu estou sendo muito questionado sobre Mato Grosso, mas o questionamento é sempre, e é óbvio que seja assim, sobre os afastamentos, sobre os problemas. Mas antes de falar disso... Até porque são denúncias muito graves, né, com certeza, doutor? com certeza. De vendas de sentenças, né? Então, são gravíssimas. Com o senhor lá, nessa situação desses magistrados afastados, acredito que é natural que a gente faça essa pergunta, claro. até porque o senhor vai estar atuando lá. Inclusive, até com relação a isso, eu gostaria de saber se o senhor pode se declarar suspeito, né, para julgar essas situações, ou tem a intenção de avaliar todo esse processo. A pergunta é importantíssima, mas eu gosto de fazer o registro antes para dizer do que nós temos de bom aqui. É importante isso, dizer o que nós temos de boas práticas, o que nós temos de material humano no nosso Poder Judiciário, que, como disse e repito, né, eu gosto muito de advogar no nosso tribunal, então faço esse registro. Mas nós temos também, como outros tribunais, nós temos os nossos problemas e nós precisamos resolvê-los. Nós temos, sim, desembargadores e tem um magistrado também de primeira instância que estão afastados. Eles, até o julgamento final, conforme diz a nossa Constituição, precisam ser reconhecidos como presumidamente inocentes. Então, haverá o devido processo legal. Eles terão a oportunidade de se explicar, eles terão a oportunidade de se defender e, pelo menos até esse momento, não vejo e não observei absolutamente nada que pudesse retirar a minha imparcialidade para atuar no caso. É evidente que, se eu perceber que exista algum fator, né, a presença de alguma circunstância que me tire a isenção, eu o declararei, porque é assim que precisa ser feito. Mas por hora não vejo razão para isso, né? E avaliaremos esses casos, enfrentaremos esses casos, né, com muita serenidade, com muita cautela, né, e fazer o que precisa ser feito. Se a culpa restar solidificada, ela precisa ser proclamada. Se a inocência restar solidificada, ela precisa ser proclamada. Porque nós já tivemos casos no CNJ também de magistrados afastados que foram inocentados. Né? Então vamos analisar, sim, de maneira franca essa questão, né, e para dar uma resposta que a sociedade merece. Pedro, fica à vontade, 8h46, você que está sintonizando agora, a gente está conversando com o conselheiro, doutor Ulisses Sabaneda, conselheiro do CNJ, tomou posse nessa semana, pode trazer aí tua dúvida, Pedro. Obrigado, Camila. Conselheiro, frequentemente a gente tem acompanhado aqui intensos debates e até, de certa forma, soa ali como uma cobrança de uma parcela da população em razão dos chamados supersalários, também os conhecidos penduricalhos no judiciário. Qual a sua posição em relação a esse debate? Eu tenho uma posição que eu já venho defendendo ela há muitos anos dentro da própria OAB, que é no sentido de que esses penduricalhos, que é o que se chamou popularmente, né, coloquialmente como penduricalhos, eles são verbas extras que estão fora do subsídio. E são verbas que, por óbvio, elas vêm a complementar o subsídio. E por que isso acontece? É perceptível que, ano após ano, nós temos situações em que o subsídio, por vezes, ele não é atualizado. Né? Isso acontece e nós observamos isso. O correto a se fazer é acabar com os penduricalhos, acabar com esses acessórios e incluir tudo dentro do subsídio, para que você tenha uma previsão, inclusive a sociedade, uma previsão concreta e certa do que o magistrado ganha, do que o magistrado não ganha. Porque hoje nós temos aquela situação, a quanto efetivamente ganha um magistrado? Né? Há uma dúvida, as pessoas, às vezes até entram no portal Transparência para observar, um determinado mês está ganhando mais, outro está ganhando menos. É preciso observar também que há o recebimento de verbas atrasadas que são direito. Muitas vezes a gente vê, olha, esse mês o magistrado recebeu 150 mil reais, né? As pessoas se espantam, acham que realmente aquilo pode estar tendo algum tipo de abuso. Agora, antes de fazer a crítica, nós temos que olhar a razão daquilo. Muitas vezes é férias
né, que não foram gozadas, né, diferenças salariais em favor do magistrado que são recebidas posteriormente. Mas esse tema também precisa ser enfrentado. E eu tenho dito para os representantes, para os presidentes de associações de magistrados, que eu creio que é chegada a hora desse tema ser debatido pelo parlamento de uma maneira mais franca. Colocar tudo dentro do subsídio, o magistrado ganhar bem. O magistrado precisa ganhar bem. Porque se o magistrado não ganha bem, a carreira não fica atrativa aos melhores, né? Tem de aumentar o teto, é isso? Não, eu não digo nem de aumentar o teto. Eu acho que a gente, até porque não basta só a minha opinião, é preciso que a gente entre num consenso e um debate amplo do que é o justo, né? Do que é um subsídio, tudo dentro do subsídio acaba com o penduricalho, acaba com o auxílio, é o salário que o magistrado recebe. Por quê? Porque assim ele consegue levar, por exemplo, a aposentadoria. Há poucos dias, e vou citar um exemplo concreto. Tá? Eu vou ter que citar o exemplo concreto para que se compreenda. O desembargador Rondon Bacil acabou de se aposentar no Tribunal de Justiça, fez um trabalho brilhante no Tribunal de Justiça em Mato Grosso e falou para mim: Ulisses, estou aposentado, eu vou na sua posse em Brasília. Fiquei muito feliz. E depois ele me manda uma mensagem e falou: Ulisses, agora eu caí na minha realidade, o meu salário com a aposentadoria, eu perdi 40% do meu salário. Então, quer dizer, você se aposenta para ter uma situação de conforto e falou: não consegui ir na sua posse em razão de uma circunstância como essa. Então, essa segurança o magistrado precisa ter também para que, quando ele se aposente, ele consiga levar para a sua aposentadoria. Então, esses penduricalhos, esses auxílios, ele não leva para a aposentadoria e acaba perdendo grande parte do seu subsídio. Então, eu creio, né, que também deve ser de interesse dos magistrados, acaba com o penduricalho, leva tudo isso para dentro do subsídio, a sociedade sabe quanto que ele vai ganhar, haverá transparência, ele terá previsibilidade e ele vai conseguir se aposentar, né, com os valores que ele, né, programou a sua vida. Sim. Né, programou a sua vida. A gente sabe, e falando para todo cidadão, imagina você ganha e você se aposenta, você perde um valor do seu salário. Você tem um plano de vida, você tem uma programação de vida, você vai ter que diminuir isso. Então, realmente é bastante complicado e o tema precisa ser enfrentado de maneira séria, né, e de uma maneira bem discutida, porque ele é muito importante. Só aproveitando, conselheiro, que a gente ainda está falando desse assunto aí de auxílio, como é que o senhor acompanhou também toda essa polêmica, né, que a gente teve aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso? Foi destaque em toda a imprensa, houve também uma intervenção, né, por parte do CNJ com relação à questão do auxílio alimentação, que foi pago ao final do ano e agora os magistrados devolveram ou estão devolvendo. O senhor acha que foi algo desnecessário? Concorda, né, com o que foi, com a postura que foi adotada pelo CNJ? Como é que o senhor acompanhou todo esse debate? Isso tomou uma proporção nacional. Né? Tanto que o corregedor suspendeu o ato da então presidente. Essas questões elas são sensíveis e eu tenho até dito, enfim, para alguns magistrados, que especialmente nas questões de natureza remuneratória, quando há dúvida, né, eu creio que é possível se consultar o conselho. Acho importante, acho que é uma medida de cautela e também de resguardo do gestor. Eu tenho absoluta convicção e certeza, até porque a conheço, tá, que a desembargadora, então presidente, desembargadora Clarice Claudino, fez esse movimento na mais absoluta boa-fé e entendendo que era uma decisão acertada de valorização dos servidores, de valorização dos magistrados, publicou, né, regularmente a decisão, então todos tomamos conhecimento por ato da própria desembargadora. Ela deu conhecimento à sociedade, aí vieram as críticas e o gestor público ele pode e deve ser criticado para corrigir os seus atos, mas tenho absoluta certeza e convicção que ela estava e agiu na mais absoluta boa-fé e acreditando, tendo a consciência de que estava correta. E o tribunal tem defendido o ato perante o conselho. O conselho posteriormente vai se debruçar sobre isso, vai dizer se era devido, se não era, né? Os servidores já estão devolvendo em razão de uma decisão concedida pelo corregedor e lá vai se decidir. Se o conselho entender, falar, olha, não poderia ter acontecido isso, né? Vai se retroagir, tá? E o assunto está encerrado. Né? Mas essa pergunta, e até agradeço, essa é mais uma das consequências da falta dos valores que os magistrados recebem estarem dentro do subsídio. Se tivesse tudo dentro do subsídio, não teria auxílio alimentação, porque isso é decorrente de auxílio alimentação.
né? Tivesse tudo dentro do subsídio, nós sequer teríamos esse tipo de polêmica, né? Na opinião do senhor, a decisão do CNJ em suspender esse pagamento foi prematura? Não, o CNJ agiu com cautela. O CNJ recebeu uma notícia de que seria havido um pagamento, um aumento do auxílio alimentação num determinado mês de 2 para 10, né? E o corregedor, por cautela, suspende a medida para se discutir. Então, eu acredito que o corregedor tomou uma medida adequada e acertada. Como eu disse no início, acho que hoje, até em razão da polêmica que se forma em torno da questão remuneratória, tudo aquilo que for possível ter de cautela em consultar o conselho se houver algum tipo de dúvida, e até acho que não foi consultado porque ela não tinha, né? Mas é salutar porque não tem essas polêmicas. Mas o corregedor foi cauteloso, falou, olha, vamos suspender o pagamento, vamos discutir e depois, né, na decisão final, se paga ou se não paga. Já tivemos situações, inclusive, aqui de Mato Grosso, que o Conselho suspendeu pagamentos que foram determinados pelo tribunal, por cautela também, e no final reconheceu que os pagamentos eram justos. Então, nós não podemos falar de antemão, apesar de a opinião pública ser contra, de chamar bastante atenção, realmente chama bastante atenção, mas não há que se falar de antemão se está certo, se está errado, sem analisar o processo, e é isso que nós precisamos fazer. Ouvir o tribunal, como foi ouvido, analisar, ouvir os departamentos técnicos do Conselho e dar uma decisão ao final. Thaisa, pode seguir por aí, fica à vontade. Agora 8h54. Doutora, quero voltar ali na questão do seu discurso. O senhor até chegou de mencionar a questão da defesa das prerrogativas que o senhor fará no CNJ, e isso é natural, né, tendo em vista que o senhor vem aí de uma indicação da ordem. Mas eu gostaria que o senhor explicasse o que na prática seria defender essas prerrogativas dos advogados lá dentro do CNJ. Prerrogativas da advocacia, às vezes se confundem com privilégios, né? E prerrogativas não são privilégios. E explico para o nosso ouvinte, imagine o nosso ouvinte que tem um filho, por exemplo, sofrendo algum tipo de ação judicial, algum tipo de investigação, por algo injusto, por exemplo, e o advogado contratado não consegue acessar o processo, porque a autoridade judiciária não permite. Imagine você que tem uma ação judicial perante o Poder Judiciário, e o seu advogado não consegue fazer uma sustentação oral, porque se determinou que a sustentação fosse feita por vídeo gravado e enviado ao tribunal para que os desembargadores assistissem. Né? Isso são prerrogativas, e prerrogativas não são privilégios, mas garantias do cidadão, porque o advogado ele não fala em nome próprio. O advogado fala em nome de alguém. Quando ele vai no tribunal, ele não está resolvendo um problema seu. O problema ali não é do advogado, o problema é do seu constituinte. Né? E Calamandrei falava, né, que aí está a beleza da advocacia, porque ele não fala em nome próprio, ele carrega a cruz dos outros, é isso que Calamandrei dizia. De modo que o conselho tem um papel fundamental na observância e na proteção dessas prerrogativas. Cito como exemplo aqui, houve uma resolução recentemente editada pelo CNJ. Os representantes da advocacia, que no caso eu e o conselheiro Marcelo Terto ainda não tínhamos tomado posse, e o conselho decidiu numa resolução, né, incluir um dispositivo que deixava a discricionariedade do relator no tribunal tirar o processo do ambiente virtual e mandar para o ambiente físico para fazer a sustentação oral presencial, o que faria com que a sustentação oral fosse por vídeo, mas não o vídeo síncrono, como as pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube estão nos assistindo ao vivo. Não, o vídeo gravado, que a gente não sabe quem vai assistir, quem não vai assistir. Hoje, nós sabemos todos, usamos muito o WhatsApp, né? Graças a Deus. Quem que escuta áudio de WhatsApp de mais de 1 minuto? Ninguém faz isso, né? Você manda mais de 1 minuto, a pessoa já responde, você mandou um podcast, não é mesmo? Então imagina um vídeo. Então isso é violação de prerrogativa. Então nós fomos ao conselho, o presidente Beto Simonetti foi ao conselho. Essa semana houve uma reunião dos presidentes seccionais com o presidente Barroso, nesse tema em especial. A presidente Gisela Cardoso esteve presente nessa reunião. E depois desta reunião, o ministro Luiz Roberto Barroso, na sessão de terça-feira do CNJ, na abertura da sessão, ele disse expressamente e recomendou, conclamou, né, pediu aos tribunais, tá,
que não retrocedam no tema sustentação oral, que permitam a sustentação oral quando requerido de maneira presencial ou por videoconferência. Então isso é defesa concreta de prerrogativas. Nós já tivemos um avanço, né, com a atuação da ordem. Nós temos diversos outros temas que estão em discussão do Conselho, início de prazo recursal, as resoluções que são editadas, elas precisam agasalhar, né, as prerrogativas da advocacia. Então esse é um tema que nós estamos vigilantes, atentos, e é assim que precisa ser. Tem mais Camila, algum detalhe, Thaís? Eu gostaria de complementar essa pergunta, porque eu queria justamente chegar neste tema, doutor. É claro que é importante a gente fazer, o senhor, como representante da ordem dentro do CNJ, fazer essa defesa, e é claro que a gente também não pode generalizar, mas a gente está vendo muitos advogados envolvidos em crimes aqui em Mato Grosso, por exemplo, com relação a facções criminosas. E aí eu quero chegar nesse ponto, se o senhor defende talvez uma atuação mais rápida, mais célere da OAB com relação a esses advogados que são investigados, e como que o senhor vai atuar com relação a isso? Eu nesses 20 anos de atuação institucional da OAB, eu sempre atuei lá em câmaras éticas. No Conselho Federal eu fui conselheiro por 6 anos e sempre atuei na segunda Câmara, que é a Câmara que julga em último grau os processos éticos disciplinares. Então esse é um tema que para mim tem muita sensibilidade e é muito importante. Nós precisamos, a OAB como instituição, precisa dar à sociedade sempre uma resposta à altura, né, punindo os maus profissionais. Advogado que pratica crime não é advogado. É um criminoso com uma carteira da OAB e precisa ser expulso da instituição. Porque o mau advogado, ele macula toda a classe. O mau advogado, ele pratica um ato e muitas vezes, numa forma de defesa, se edita resoluções e atos normativos punindo toda a advocacia. A questão dos alvarás, por exemplo, expedição do alvará em nome do advogado. Muitas e muitas vezes se utilizou o argumento de que não poderia porque o advogado A, B ou C reteve o dinheiro do seu cliente. Esses advogados precisam... Essas pessoas que praticam esse tipo de conduta têm que ser punidas severamente. E a ordem precisa divulgar as suas punições. Sim. Divulgar as suas punições, porque cobra do judiciário, né, cobra do Ministério Público, e nós precisamos fazer, né, o dever de casa. Mas sempre repito, e aqui também faço esse destaque, com o devido processo legal. Nós tivemos agora recentemente a situação de um advogado que ficou 80 dias preso, acusado de estar envolvido com uma organização criminosa, e no final ele foi absolvido. Né? Então, não pode se fazer pré-julgamento. Agora, aquele que respondeu ao processo, ficou comprovado, foi condenado, tem que se aplicar essa punição e excluir, né, esse profissional do exercício da advocacia. É isso que se faz lá no CNJ. O mau magistrado que macula a maioria esmagadora de bons magistrados, né, precisa sim ser separado, né, porque nós precisamos do judiciário e da advocacia, como foi sua pergunta, absolutamente íntegros. Conselheiro, a gente vai pedir para o senhor ficar só mais uns minutinhos aqui conosco, a gente precisa fazer mais uma pausa obrigatória, mas já a gente está de volta. Minuto já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, agradecendo ao conselheiro Dr. Ulisses Rabaneda por ficar mais uns minutinhos aqui conosco. O professor Luciano está parabenizando a entrevista, Rodrigo Neto também está aqui acompanhando no YouTube, Roseni Farinácio, competência, humanidade, humildade, alguns dos atributos do Dr. Ulisses Rabaneda, que Deus os abençoe nessa nova jornada em prol da advocacia e também da sociedade. Tem muita gente mandando mensagens aqui, tem gente pedindo até se pode mandar currículo, Dr. Ulisses. Tá aceitando currículo ou a equipe já tá formada lá no CNJ? Não, poder pode, né? Porque o direito de petição, ele é constitucional, né? Agora, se vai ser acolhido ou não... Vai passar por uma sabatina também para saber. Doutor, tem uma pergunta interessante aqui do nosso ouvinte, é o Alexandre Ramos. É uma pergunta um pouquinho extensa, mas faço questão de colocar aqui a participação dele. Ele questiona o seguinte: gostaria que perguntassem ao conselheiro a opinião dele com relação a magistrados que se manifestam publicamente sobre temas que são de referência política. O senhor considera que esse, entre aspas, ele coloca ativismo judicial em áreas que tradicionalmente seriam de competência dos outros poderes, como o legislativo
ou o executivo significa judicializar excessivamente questões políticas? Ou isso é uma forma de melhorar a sociedade? Caso seja essa segunda opção, o senhor acha que deve se pensar no nosso judiciário recebendo adaptações para que as pessoas sejam eleitas e não indicadas? É a pergunta do Alexandre, né? Alexandre. Agradecer ao Alexandre pelo questionamento. De fato, o tema ativismo judicial ele tem sido muito recorrente, né? Questionamento sobre algumas decisões judiciais que são proferidas, se fala em invasão de competência de outros poderes. Eu creio que a quem cabe legislar é o Congresso. É o Congresso Nacional que define, através de uma ampla discussão, quais os rumos, quais os caminhos que a nossa sociedade precisa seguir. Mas muitas vezes, é bom que se diga isso, muitas vezes o Congresso Nacional também se omite em algumas questões. E quando o Congresso se omite em algumas questões, e nós temos um caso concreto que precisa ser solucionado, ou nós temos um tema importante da vida em sociedade que precisa ser solucionado, aí entra a possibilidade do judiciário suprir essa lacuna. Porque o caso concreto não pode ficar sem solução, né? Então essa linha que é muito tênue, né, entre o que se fala de ativismo judicial, né, e a supressão de lacunas legislativas, né, ela é algo que a gente tem observado e divide muito a opinião das pessoas, né? Quanto ao questionamento sobre juízes serem eleitos, isso é absolutamente contra. Os magistrados, e assim em todos os graus e níveis, eles, de maneira recorrente, eles produzem decisões que são contra-majoritárias, ou seja, produzem decisões que são antipáticas à maioria, né? E se o magistrado for eleito, se o magistrado, para ele estar lá, ele precisar do voto, ele não vai decidir com absoluta imparcialidade. Ele vai primeiro observar o que a maioria das pessoas querem, como se fosse um julgamento em praça pública. Então os magistrados, ele têm as suas garantias, irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade, né? São garantias que o magistrado tem exatamente para que ele tenha a tranquilidade de saber que ele vai decidir, que ele pode decidir e a maioria não gostar e ele não vai ter nenhum tipo de sanção por isso, o que faz com que ele distribua a justiça de uma maneira absolutamente imparcial e sem, evidentemente, estar vinculado à voz, né, da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, ela é importante para o processo decisório no parlamento. No judiciário, não é a voz da maioria que define. O que define é os princípios constitucionais, as leis e a análise concreta da prova dos autos. Última, Thaisa, para a gente não tomar mais muito tempo. Doutor, na verdade eu gostaria de pegar uma opinião do senhor como conselheira agora do CNJ, né, com relação a essa discussão que a gente está tendo aqui em Mato Grosso dos mercadinhos nos presídios. A gente teve uma sanção aí por parte do governador de suspender, de acabar com esses mercadinhos, né, e algumas decisões judiciais retomando esses mercados. Gostaria de saber se o senhor é a favor ou é contra. Por que esses mercadinhos apareceram? É preciso primeiro responder essa pergunta. Por que os mercadinhos apareceram dentro dos presídios? Eles apareceram para suprir algumas necessidades básicas que os reeducandos não estavam tendo. Hoje, nós temos o GMF, que é um grupo capitaneado e liderado pelo desembargador Orlando Perry, que tem feito um trabalho brilhante, o governo do estado tem contribuído sobremaneira. Eu participei de alguns eventos e tenho observado, acompanhei o início dessa caminhada do desembargador Orlando no GMF. Ele compartilhou por muitas vezes imagens da situação dos presídios aqui no estado de Mato Grosso, e hoje nós temos uma realidade completamente diferente em razão desse trabalho e também do apoio do governador Mauro Mendes, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Isso precisa ser reconhecido. Alguns órgãos de direitos humanos têm vindo a Mato Grosso e reconhecido isso. E posso citar como exemplo, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB esteve aqui e me retratou. Falou, olha, a realidade que eu vi dos presídios mato-grossenses destoa da realidade do país.
né? Porque é aquilo que se diz, a pessoa que está presa, ela foi condenada à prisão, ao cerceamento da sua liberdade. Ela não foi condenada a passar fome, ela não foi condenada a comer comida estragada, né? Ela não foi condenada a não ter materiais básicos de higiene, né? Então, os mercadinhos, eles acabam vindo por conta da necessidade de suprimento de coisas básicas. É ali onde que se compra um produto, se compra, né, coisas básicas, então eles acabaram surgindo. Eu creio, então, que isso precisa ser resolvido. De que forma? Quer acabar com os mercadinhos? Se comprometa a atender os itens básicos de necessidade. O Estado não consegue atender os itens básicos de higiene, né? Para que a pessoa viva com dignidade enquanto presa, que permita os mercadinhos. É fácil resolver esse problema, né? Agora, se o Estado está dando, para que mercadinho? Mercadinho existe por alguma razão. Então, eu tendo a concordar com os dois. Houve até um debate, o desembargador Orlando tem uma opinião. Permaneça os mercadinhos. A opinião dele é permaneça por quê? Porque o Estado não está suprindo esses itens básicos, né? Já o governador entende que acabar com os mercadinhos. Então, vamos acabar com os mercadinhos, mas vamos suprir com os itens básicos de higiene. 9h14. Doutor, queria agradecer. Tem várias coisas que a gente queria falar aqui. Sinta-se em casa aqui, né? Volte mais vezes para conversar. Acho importante também, né? A gente tratar desses assuntos com a sociedade mato-grossense. A gente fica muito feliz com a participação do senhor aqui. Deseja sucesso. E o senhor já chegou causando confusão lá, né? Querendo levar a bandeira de Flamengo. Como é que é? Já tem a bandeira do Flamengo lá no gabinete, conselheiro? A bandeira do Flamengo está devidamente hasteada. Tirou a do Vasco? Quem que saiu? Conselheiro Marcos Jardim era vascaíno. Aí o senhor tirou o Vasco e botou o Flamengo lá. Mas com certeza, né? Delicado, né? No meu gabinete tem 3 bandeiras. Uma bandeira de Mato Grosso. Bom, bonita. Uma bandeira de Mato Grosso, e também lá no gabinete está devidamente ornamentado com quadros da nossa cultura. Temos uma foto da matriz de Cuiabá, tem uma foto do agronegócio. Essa do Flamengo tá destoando. Essa do Flamengo não tá combinando. Tem foto do Pantanal. Bonito. E aí 3 bandeiras. 3 bandeiras. Bandeira de Mato Grosso. Linda. Uma bandeira da UAB Nacional. Justo. A bandeira do maior do mundo, que é o Flamengo. E agora eu vou colocar a quarta, e já falei para a presidente Gisela Cardoso, para providenciar, e ela, a próxima vez que for a Brasília, ela já se comprometeu em levar uma bandeira da OAB de Mato Grosso. Justo também. A do Flamengo, acho que não tá combinando, não, né, Thaísa? Pode tirar. Mas brincadeiras à parte, obrigada, doutor. Fica à vontade para se despedir aí da nossa audiência. Muito obrigado, Thaísa. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Pedro. A toda a equipe da Rádio CBN. Muito obrigado às pessoas que estão nos ouvindo. Aqui tratamos de temas importantes, são opiniões que tenho, mas muitas delas precisam, né, continuar sendo debatidas para que a gente possa amadurecer cada vez mais. Ninguém é o dono da razão, ninguém sabe tudo, ninguém é bom sozinho, como diz o ministro Barroso, né? Então é preciso ouvir. Então, quando a gente fala, muitas vezes se concorda, se discorda, quem discorda precisa expor a sua opinião, e expondo a sua opinião a gente vai construindo, e construindo as coisas a gente consegue entregar para a população um serviço judiciário de mais qualidade. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Intervalo?